Aleluia, Jesus. Enquanto você vai achando, nós estamos iniciando esse ano. Quem está no grupo ali viu. Nós no mês de dezembro estamos fazendo Isaías 40, 29, 30 e 31, amém? E aí o pastor Mauro me mandou para janeiro agora, de 2020, o ano da renovação. Mas isso veio lá da Getsemane, lá de Belo Horizonte. Glória a Deus. Nós estávamos ontem falando sobre isso. Para você ver o que o Espírito Santo está fazendo nas nossas vidas. Ele está trazendo a concordância e o ministério que está lá em Belo Horizonte. Nós nem tínhamos conversado, se comunicado. O pastor Mauro nem tinha conhecimento do que eles estavam fazendo lá, e já estávamos trabalhando sobre isso. Veja como Deus quer que o seu povo seja renovado, que as suas forças sejam avivadas, que você tenha força, ânimo para vencer as batalhas. Você já pensou? Se nós se unir contra um exército, e nós chegar lá tudo assim, tudo caindo, tudo sem força, tudo sem ânimo, será que vai dar? Será que nós chegamos até o final do ano? Eu acho que esse 2020 eu não sei como é que vai ser. Se você já entrar assim esse ano, querido, pode esperar, é só desgraça. Só tristeza. É uma miséria só, porque você está atraindo isso para você. Agora, quando você confia em Deus, espera em Deus. Peraí, se eu confiar no Deus que criou os céus e a terra, e eu não disser 2020 vai ser muito melhor que 2019, vai acontecer um grande milagre na minha vida, na minha família, vai agir, vai acontecer, vai ter sim. Eu vou chegar em 2020, no final do ano, e vai grandes bênçãos alcançar a minha vida. Aleluia, Jesus. Eu tenho que ter essa fé, eu tenho que ter essa esperança, querido. Senão não adianta eu servir a Deus. É por isso que o Senhor me deu esse mês de janeiro sobre primícias, porque nós temos que colocar as primícias sempre no começo. Primícia não vem por último, primícia não vem depois. Se eu começar a colocar as primícias de Deus depois, elas não são mais primícias. É quebrado esse vínculo, é quebrado a orientação de Deus, a ordem de Deus. Então, para você entender, primeiro eu vou falar o que é uma primícia. Primícias é o primeiro de tudo. Seja para Deus sempre. Primícia, que é primícia, primeiro é para Deus. Você não faz para o amor da sua vida, você não faz para o presidente, você não faz para o seu trabalho, pro seu funcionário. O primeiro de tudo não é para o seu pastor, o primeiro de tudo não é para o vínculo mais precioso da sua vida. O primeiro de tudo, o melhor da sua vida, é como Davi dizia, e ele declarava. Davi tinha muitas palavras bonitas, ele tinha várias mulheres, que naquele tempo era permitido. E ali se tinha como é que se diz? Um romance, uma lábia, uma conversação entre eles. Mas Davi sempre disse: as melhores palavras são para o meu Senhor. Amém? Amém. Deixa só o fundo agora, Jesus. As primeiras e as melhores são para Deus. Eu e você, nós podemos escolher. Como um casal, eu posso dizer assim: não, eu vou dar o melhor para minha esposa. Deus não vai se intrometer com isso. Mas você não pode dizer que Deus é o primeiro na sua vida. Ele não é primícia. Você não pode chegar e dizer assim: não, o primeiro é para mim, porque sou eu que trabalho, eu que faço, eu que consigo. Então você fica para você mesmo. Mas Deus não é o primeiro em você. Deus não é o melhor de você. E você jamais vai ter o melhor de Deus. Porque quem honra a Deus é honrado por Deus. Quem se honra não recebe honra. Você sabia disso? Quem não consegue honrar a Deus, não consegue receber de Deus a sua honra. Então nós precisamos colocar as coisas no seu devido lugar.
Olhe só como é que começou as primícias. No Antigo Testamento, Deus mandou os israelitas consagrar suas primícias a Ele. Os primeiros frutos, as primeiras crias pertenciam a Deus. Os israelitas ofereciam suas primícias a Deus para mostrar gratidão e dedicação a Deus. Quando você traz a sua primícia, quando você tem Deus como sua primícia, você está agradecendo a Ele. Você está trazendo como gratidão e dedicação a Ele. Você não pode trazer o que sobra. Você vai entender porque eu vou falar sobre isso. Olha só, no Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus foi as primícias de todos os salvos. Todas as pessoas dedicadas a Deus. Todos que aceitam Jesus como seu Salvador são as primícias. Estão totalmente dedicados a Deus, não vivendo mais para o mundo ou o pecado. Aí é você que tem que se olhar para você mesmo. Porque o pastor, ele não trabalha como acusador. O pastor trabalha como apacentador. O diabo, ele trabalha como acusador. Você vale, o diabo vai lá e diz, ó, viu? Olha ali, ó. Olha o que ela faz. Olha o que ele faz. O diabo, ele está sempre cuidando a mim e a você, porque ele quer saber o que ele vai dizer para Deus. Ele vai dizer assim, olha aí, se afastou do teu caminho. Olha só o tipo de palavreado. Olha os lugares que ele anda. Olha as pessoas que estão à volta dele. Olha quem ele é fora da sua igreja. Olha quem ela é fora da igreja. Aí o diabo diz uma coisa que ele pode dizer. Eu tenho legalidade para tocar nele. Eu tenho legalidade para tocar nele. Você e eu, nós damos legalidade para Satanás trabalhar, você sabia? Não é o diabo que vem e toca em mim e toca em você. Se nós estamos na presença de Deus, o diabo não pode fazer nada, a não ser tentar. Tentar. O tentador, querido. Esse é uma das qualidades de Satanás, é tentar as pessoas. Nem sei se dá para dizer se isso é uma qualidade, porque é uma coisa tão infernal a pessoa ser tentada por outro, ser instigada a fazer o mal, ser instigado a derrubar outra pessoa. Mas o diabo, ele é assim, ele é como um câncer. Quando ele consegue enraizar, ele vai querer destruir completo. Ele quer trazer o mal, ele quer completar a sua obra. Então eu e você, nós temos que estar atentos a isso, querido. A não abrir brecha para Satanás. E aí eu quero que você entenda. Romanos 11, você abriu aí? O pastor ainda. Romanos capítulo de número 11. Olha só. Estava falando com a minha esposa hoje sobre o que Paulo prega aqui em Romanos. Ele fala sobre o futuro de Israel. Mas eu achei tão maravilhoso quando eu cheguei ali no versículo de número... vá no versículo de número 14. 11, 14. Amém? Diz assim... Romanos 11, 14 diz, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque a sua rejeição é a reconciliação do mundo. Qual será a admissão, senão a vida dentre os mortos? E aqui está o que eu quero que você escute. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Amém? Aqui quando Paulo fala das primícias, ele está falando comigo e com você de uma coisa tão importante, que eu peguei duas traduções para você entender. A primeira que eu tenho, a NVI.
A segunda é a Almeida Revisada e Corrigida, que diz assim: se santa é a parte da massa, que é oferecida como os primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Ele troca ali somente a parte de oferecida. Olha só. Porque nessa reconciliação, nessa junção com Deus, quando nós dissemos assim: Senhor, Tu és a minha primícia, sabe para onde Deus olha? Deus olha para dentro dele. Porque aqui ele está dizendo: se está ligado em mim, quer dizer que então ele é santificado. Quer dizer que então ela está me honrando. Quer dizer que então ela está reconhecendo. Então eu vou ligar ela a mim. Primícia, primeira coisa que começa, é santificar a sua vida. Porque nós somos ligados com Deus, por causa que nós damos a Ele as nossas primícias, as primícias da minha vida, as primícias dos meus sentimentos, as primícias do meu trabalho, as primícias do meu esforço. Primícia é isso. Porque a primícia, o que acontece, querido? Você está vendo ali, se a primícia que eu estou dando, eu me ligo com Ele, e Ele santifica a minha vida, Ele opera milagres na minha vida, tudo na minha vida vai mudar, tudo na minha vida vai melhorar. Eu não posso dizer que eu não reconheço a Deus na minha primícia e dizer que a minha vida vai bem, e dizer que a minha vida vai mudar. Quantos você já ouviu dizer: não, a minha vida vai mudar em 2020 porque eu peguei 3 grãos de lentilha? É isso? 3 ou 9? Como é que faz? Como é que nós fazemos 3? 5? 7? Tá bom. Mudou, eu estou totalmente fora. O que mais que é? Vai mudar porque eu vou colocar as lentilhas dentro da carteira. Vai mudar porque eu vou pular as ondas do mar. Vai mudar porque eu vou oferecer a Deus a isso, a Deus aquilo. Vai mudar a minha vida. Vai mudar porque eu vou comer a carne de porco. Não, eu quero que você entenda, querido, porque isso aqui é o que Deus está falando. A minha vida e a sua vida só muda quando eu me ligo na primícia de Deus, quando eu me ligo nele. Quando eu sou enraizado na palavra, quando eu estou enraizado em Cristo Jesus, quando eu me nego, como diz a palavra, se nós somos santos, então nós não estamos mais entregues ao mundo, ao pecado, à vontade, ao desejo, porque muitos dizem: a carne é fraca. Não, é a pessoa que é sem vergonha mesmo, a pessoa que quer que o pecado entre na vida dela. Muito adúltero diz assim: não, a carne é fraca, eu não resisti à beleza. Não, você que é sem vergonha mesmo, você que deu lugar para o pecado, você quis pecar. Você não pode dar culpa para a carne. A carne sempre foi fraca, porque ela não tem um espírito. Agora, quando ela tem o Espírito Santo, quando ela tem o Espírito Santo de Deus, você não chega a pecar, porque Ele te para. Ele bloqueia o teu sentimento. Aleluia. Ele te chama a atenção. Glória a Deus. Se for, Ele te derruba, para você não pecar. Não venha me dizer que pessoas que estão aí pecando, adulterando, mentindo, roubando, enganando, são cheias do Espírito Santo. Isso é mentira. Isso é mentira. Nós temos que começar o ano colocando as coisas na prateleira, na graduação certa. O que é santo, fica santo. O que é imundo, tira daí. Você está entendendo o que é primícia? É interessante porque às vezes a primícia a gente só foca no dinheiro, né? Porque eu tenho que ser fiel a Deus. As primícias. Tem que ser dizimista, tem que ser ofertante. Irmão, isso é uma forma de gratidão a Deus. Eu faço isso porque eu amo o Senhor, porque eu quero que a obra cresça, que ela tenha condições. Eu não penso em dinheiro, eu penso em almas. Quanto mais entrar na igreja, mais eu vou poder alcançar pessoas. Se você veio de uma igreja, se você ouviu um caso de um pastor que enganou, que roubou, que vivia, deixa esse pastor lá, viva com esse pastor agora que ele tem aqui. Aprenda com ele a amar pessoas.
Aprenda com ele a amar o Evangelho. Aprenda com ele a se dedicar todos os dias para fazer essas portas ficarem abertas. Eu sempre pensei, quando eu me converti, a primeira coisa que eu fui foi ser dizimista. Eu não tive medo porque não ia faltar. Sabe por quê? Porque eu confio em Deus, eu não confio no homem que está pregando, eu não confio na pessoa que está do meu lado, eu não confio nas pessoas que estão erradas, que estão acertando, ou errando, ou que pensam que são, ou que não são. Eu olho para a palavra de Deus me ensina a confiar em Deus. E as primícias têm que ser para Ele. Olha só, falando sobre doação, nós estamos começando esse ano e Deus espera, não por obrigação, ou por força. Deus não vai... Ricardo, vem aqui um pouquinho. Ah não, tá com o violão. Ricardo, vem cá. Deixa eu te usar. Vem. As pessoas pensam. Ricardo chega na igreja, tá muito feliz, né? Aí Deus, para ser Deus, Deus pega ele aqui. Tu vai sim fazer. Quem já pensou que Deus é assim? Tem muita gente que pensa. Tem muita gente que ensina para as pessoas que Deus vai maltratar. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai chegar e vai limpar. Aleluia, Jesus. Deus vai pegar e vai fortalecer. Glória a Deus. Deus vai santificar as mãos para que ele possa orar. Deus vai colocar dentro do coração dele o Espírito Santo para que ele possa agir lá fora, sem cair no pecado que ele veio de fora para dentro. Por isso Deus vai tratar na vida dele. Mas o que Deus espera? Que ele permita. Então Deus não vai forçar você. Deus não vai me forçar. Porque você tem que ser membro desta igreja. Porque você tem que ser dizimista. Porque você tem que ser ofertante. Porque você tem que ler a Bíblia diariamente, senão você vai morrer. Porque você tem que orar. Porque se você não orar, o pastor vai, Deus vai revelar para ele, ele vai ligar para você e vai te xingar. Tem muita gente que acha que é cada coisa, gente. Sabe o que eu faço, querido? Quando Deus me mostra alguns pecados de algumas pessoas, eu vou orar. Porque essa pessoa, ela precisa mais ainda de Deus. Ela precisa entender que Deus ainda não está na vida dela. Se ela morrer naquele momento, ela vai para o inferno. E quem gosta disso é o diabo. Quem torce por isso é o diabo. O que Deus está tratando nesse início de ano? Para não trazer a gente obrigado ou forçar, mas Ele vai trazer o seu amor. Ele vai fazer a pessoa, a minha, você reconhecer tudo que Ele faz, tudo que Ele tem nos proporcionado. Seja em nós, seja em nossa família, seja em pessoas do nosso convívio. E aí você pode olhar para a pessoa que está no seu lado. O que Deus tem feito por ela? Quais as mudanças que você já tem visto nele, nela? Quanta coisa já mudou, né? Eu tenho ouvido de pessoas e as pessoas dizem assim, pastor, quanto mais eu ouço da palavra, quanto mais eu vou me aproximando de Deus, mais eu tenho visto meu marido mudar, minha esposa mudar, meus filhos mudarem. Eu estou mudando. Todo trabalhar de Deus começa na pessoa. Depois ela trabalha lá fora. Minha esposa no início ela queria que Deus mudasse a minha vida. E eu tinha que mudar. Até o momento que Deus falou com ela, disse, enquanto tu não mudar, eu não mudo ele. Enquanto você não fizer diferente, ele não vai mudar. Eu quero primeiro quebrar você, depois eu construo ele. As pessoas acham que é sempre o outro que precisa mudar. Por isso que lá no livro de Mateus, quando Jesus começa a falar sobre Lucas também fala, Lucas 6, ele disse, a mesma medida que nós julgamos, nós seremos medidos. Quanto mais você julga, mais você vai ser julgado por Deus. Quanto mais você fala dos outros, que você usa essa língua para falar dos outros, questionar a vida dos outros. Você fica lá na sua janela, na sua área, olhando para fora, muitas vezes na rua, lá no trabalho, você fica só tesourando.
Enquanto a tesoura, você sabe que a tesoura de escola para criança é aquela sem ponta pequenininha, né? Enquanto você está tesourando com aquela lá, Deus está trazendo um cortador de grama para você. Contra você. Por isso que nós temos que colocar as nossas primícias adequadamente no lugar correto. Porque eu olho para aquilo que Deus está fazendo. Se eu espero nele. Porque tudo vem de Deus, tudo começa em Deus, tudo é criado nele. Você pode olhar para a nossa vida e conquista, aprendizado, ou até mesmo para a nossa conversão. Deus domina tudo. Abra lá em Salmos 103, 19. Salmo 103, 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Deus domina sobre os céus, sobre a terra. Você pode dizer assim, mas pastor, olha quanta guerra, olha quanta maldade, como é que Deus domina tudo? Deus domina, mas Deus nunca vai forçar ninguém. Entenda isso. Você pode estar salvo hoje e perdido amanhã. A liberdade de você e eu escolhermos é nossa. Deus não bota cadeado, Deus não bota corrente. Deus não vai limitar o seu modo de agir, mas Ele quer te ensinar como agir. Deus não vai fechar a tua boca, mas Ele vai colocar dentro do teu coração algo melhor para sair da sua boca. Quando eu penso em primícia, eu começo a entender nas mudanças que acontecem aqui dentro. Quando eu começo a perceber que tudo que eu estou fazendo é agradecendo a Deus, é glorificando a Deus. Tudo que eu estou pensando, ele foca nas coisas de Deus. Isso vem a gratidão. Isso a gratidão dentro de mim e de você vem agindo, vem contemplando. Como Deus fala lá em Jeremias, no livro de Jeremias, ele diz assim, vai à casa do oleiro. E quando ele chega lá, ele vê o oleiro trabalhando com argila. Ele bota água e vai mexendo. Bota água e vai mexendo. E uns ele faz mais fino, outros ele faz mais grosso, mais alto, mais baixo. Mais fino, mais grosso. Somos nós da mão de Deus. O trabalho é diferente. A sujeirinha aqui, a sujeirinha lá. Quebra, faz de novo. Não ficou bom. Molha, volta para a máquina, volta para a mão de Deus. E Jeremias, ele olha aquilo ali. Jeremias, ele fica olhando para aquilo que o oleiro estava fazendo. E nesse momento, quando o oleiro está trabalhando, está fazendo, Deus fala com Jeremias, assim é o meu povo. Assim sou eu quando o meu povo permite. Assim sou eu quando eu vou agir e vou fazer e a pessoa deixa. Muitas pessoas acham que trancar o pé com Deus vai adiantar alguma coisa. Quanto mais você trancar, mais a sua bênção ficará retida. Mais afastado da bênção você fica. Mais encarcerado no teu mundinho você vai ficar. Assim é Deus. Deus quer trabalhar, começar a ver você ter atitudes de querer mudar. Senão as coisas não têm uma certeza. Olha só. Comece da maneira certa. E não permita que tudo que Deus tem projetado para nós e na nossa família seja destruído por Satanás
por meio da rebeldia, por meio da teimosia, por meio da arrogância, por meio da dureza de coração, que domina os sentimentos e as palavras e as atitudes. A pessoa, até ela está na igreja, ela é convertida, ela recebeu a Deus, desceu as águas, está no meio da igreja, mas parece que tudo que ela faz, querido, ela tem um quê? Ela tem um porquê. Tem que ter uma explicação. Ela não faz nada sem que haja um proveito para ela. Só que essas coisas que eu tenho te falado, essa rebeldia, teimosia, arrogância, dureza de coração, está lá em Isaías 59:2, o resultado delas. Vamos lá? Isaías, depois de Salmos, vem Provérbios, Eclesiastes, daí vem Isaías, Cantares, Isaías 59:2. Amém? Diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Iniquidade é ser alguém contrário às coisas de Deus. Você sabe que está errado, mas não faz certo. Você sabe a maneira certa de fazer, mas você faz errado. Iniquidade é pecado, é saber, ter entendimento, é vir buscar a Deus, mas não fazer o que você ouve. A nossa vida como cristão é vir à igreja, sim, mas principalmente praticar o que a gente ouve. Porque se a gente não pratica o que a gente ouve, não adianta de nada a gente vir para cá. Porque nós continuamos vazios, nós continuamos teimosos, nós continuamos rebeldes. É interessante você entender, porque a rebeldia levou a muitos do povo de Deus. Levou à cegueira, levou à morte, levou à destruição. É interessante porque você vê que é um sentimento que muitas vezes a pessoa sabe que é, mas não aceita que é. Você entende isso? É aquela história, não, eu sei que eu estou errado, mas eu vou continuar. Eu sei que não está certo, mas vou tentar dar uma forçadinha, vai que Deus libera, né? Vai que eu seja a última bolacha do pacote e Deus diz assim, não, para você vai ser diferente, eu vou te deixar fazer o que você quer. E você vai entrar no céu. Esquece. Com Deus não tem essa história. Ou a gente muda, ou a gente muda. Ou nós entramos no barco com Cristo e vamos para onde Ele nos manda, ou pule fora e viva da maneira que você desejar. Porque as coisas de Deus são muito gloriosas e valiosas para Deus entregar a qualquer pessoa. Deus não entrega. Deus não dá. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele creia, obedeça, tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Deus não foi lá na prateleira e pegou um anjo com a lança quebrada e disse, ó, tu já está nos últimos dias mesmo, tu já está se aposentando, eu vou te dar lá na cruz lá para salvar esses homens e essas mulheres. Não. Deus foi lá e chegou do lado do seu Filho amado, o único que ele tem, que ele sempre terá. E ele chegou e disse, Jesus, eu quero te dar para eles verem o amor que eu tenho por eles.
Por isso que você e eu temos que mudar não por força nem por poder, mas pelo amor de Cristo. Pelo amor que nós temos por Ele. Enquanto você não ama Cristo, você não sabe amar sua esposa. Enquanto você não ama Cristo, você não sabe amar seus filhos. Eu sei porque isso tudo eu aprendi depois que eu me converti a Cristo Jesus. Amar, respeitar, cuidar, proteger, dar e ser aquilo que a minha esposa precisava, o que minhas filhas precisavam. E hoje eu recebo de volta isso. Como é bom você acordar sendo amado, seja pela esposa, seja pelos filhos. Minha menina muitas vezes vem 4 horas da manhã, eu quero deitar contigo, pai. Vem aqui porque tu é o meu fofinho. Quem é que não se entrega a isso, gente? Ah, pastor, mas é só uma criança, ela vai crescer e vai te esquecer. Não, ela tem que crescer, ela tem que amadurecer, ela tem que passar isso para a família e a geração dela. Mas enquanto elas estiverem em casa, elas estiverem ali, nós estamos plantando o melhor do Senhor. Porque o que é mais forte do que o amor de Deus? O que é mais forte do que o amor que Deus deu dentro do nosso coração? Chega lá em 1 Coríntios, capítulo de número 13, lá tem 9 dons, mas o único que sobe para o céu é o amor. Profecia é bom? É, Deus revela, Deus cura, Deus batiza, mas isso tudo é para cá. O que sobe conosco é o amor. Então não adianta ter todos os 8 e esquecer de amar. Não ama, não tem amor, não passa amor para as pessoas. É um turrão, é um grosseiro. É uma pessoa seca. Vão ter que me engolir. Não, quem vai ser engolido é você. Não, irmão, eu estou dizendo algumas coisas para você, porque nós estamos começando o ano de 2020, eu quero que você chegue lá em dezembro, dizendo assim, pastor, graças a Deus, eu ouvi e obedeci essa palavra. Tudo mudou na minha vida. Eu sou outra pessoa. Ou também você pode chegar lá em dezembro e dizer assim, estou pior do que quando eu comecei. Aquela palavra só me estragou. Porque eu fiz tudo ao contrário. Eu sabia que era certo, mas fiz errado. Sabia que era para a direita, mas eu fui para a esquerda. É essas coisas que Deus continuamente, Ele olhava o povo de Deus. Você lembra quando estava no deserto? Estava no deserto, Ele chegou lá e começou. 40 anos. 40 anos. Sabe quanto demorava do Egito a Canaã? 15 dias. Era uma linha reta. Era só em reta. E eles começaram, ó. Até que um dia, eu creio que naquele dia, Deus, até Ele ficou chateado com eles. Deus, acho que de tanto olhar, ficou tonto. Disse, meu Deus do céu. Disse, Moisés, para e vai para o norte. Para de rodear o monte. Vai para o norte. Eles estavam perdidos. Tinha Moisés obediente? Tinha Josué, tinha Caleb. Tinha uma geração que vinha depois, que ia entrar porque era promessa, mas tinha aqueles que Deus não queria mais suportar eles. Você acha que Deus mata? Não. O tempo vai matando as pessoas. Porque eu vejo muita gente brincando com o tempo. Primícia é você valorizar o seu tempo. Quantos anos de vida você tem? Me diga aí. Quem sabe quanto vai viver? Nós vamos deixar para adorar a Deus quando? Vamos deixar para mudar quando? Vamos deixar para ajeitar a nossa vida, seja ela particular, financeira, ministerial, sentimental, quando? Isso que eu quero que você pense. Você está começando o ano, mas muitos terminaram, desde o primeiro do ano, já terminaram a sua vida. Em acidente, no álcool, nas drogas, na prostituição, no crime. Ainda, eu não sei se liberaram já, mas sempre tem um número dos acidentes, né? No final do ano. Aí você vai entender por quê. Droga, bebida, loucuras, fazem bobagem, mas eu sei o que eu estou fazendo. Se você pedir antes do acidente, ele sabia que ele estava fazendo. Eu sei ir para casa bêbado. Sei sim.
Eu bêbado e eu dirijo a mesma coisa. Só que não voltou para casa. Mas a imprudência foi do outro. Nós damos desculpas muitas vezes para o nosso pecado. Nós culpamos outros, nós entregamos a nossa culpa a outros. A gente sempre quer empurrar com a barriga a solução dos problemas. Mas o que Deus quer hoje é que você se entregue. Comece hoje, querido. Acabe com esse tempo de só deixar as coisas passarem. Olha só. Servir a Deus com reconhecimento de primícia, reconhecendo primícias primeiro Ele em tudo. Sua palavra deve ser obedecida, aceita, cumprida, para que nas limitações impostas por ela sejamos aprovados, estabelecidos na presença de Deus. O que a palavra de Deus faz? Hebreus 4:12. Vai lá comigo. Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12. Você vai lá, Apocalipse, e vai voltando, João, Pedro, Tiago, aí você dá em Hebreus. Ou Colossenses, Filipenses, Colossenses, 1ª, 2ª Timóteo, daí dá em Hebreus. 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Você entende isso? Quando eu comecei a ler Hebreus, eu entendo que eu ouço a palavra, e a palavra ela vai trabalhando dentro de mim. A palavra de Deus é como o minerador. O ouro muitas vezes está bem profundo. Aquilo que ele quer entender, que ele quer conquistar, está no mais profundo. Então assim é a palavra, ela vai cavando dentro de nós. Ela vai comendo, ela vai corroendo a sujeira, a imundícia, aquilo que é errado. Ela vai fazendo diferença entre o bem e o mal. Ela vai dividindo, ela vai deixando eu e você mais fortes para escolher. Mais capazes para dizer não. Por isso que eu penso, muitas pessoas dizem assim para mim: pastor, eu não preciso ir na igreja, porque eu consigo me dominar, eu consigo enfrentar o meu problema. Mas entra ano e sai ano, o problema dele está maior. Entra ano e sai ano, a vida dele está mais desgraçada. Porque não é só vir à igreja, é isso aqui que faz a gente mudar. É quando eu e você olhamos para a palavra. É quando eu e você meditamos na palavra. Quando eu e você nós trabalhamos com ela, e você lê a palavra, você observa a palavra, você medita na palavra, e isso vai capacitando você a mudanças. Porque ela tem algumas qualidades desta palavra. Você volta de Hebreus e vai em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo de número 3, 16 e 17. Segunda Timóteo 3, 16 e 17 diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Quantos chegam para mim e dizem assim: pastor, eu preciso aprender a orar, eu preciso aprender a buscar o Senhor, eu preciso aprender como viver. Está aqui, ó, a palavra de Deus, ela ensina. É a palavra que ensina. Segundo, ela diz assim: para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça,
para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda a boa obra. Irmãos, se eu e você queremos mudar, se eu e você queremos ser capazes de obedecer a Deus, eu preciso comer da palavra. Eu preciso ter a palavra em mim. Cada um tem uma capacidade, cada um tem um dom, cada um tem uma qualidade. Uns entendem mais de louvor, outros entendem mais da palavra. Uns são capazes de organizar, outros são capazes de alcançar coisas que nós não vamos alcançar, uns ou outros não. Uns trabalham mais com as finanças, outros trabalham mais à noite, outros trabalham mais de dia. Mas o que Deus está falando aqui é que a palavra, a única palavra de Deus, serve para todos. Aleluia, Jesus. Não há diferença. Você quer mudar, você tem que ler. Se quer mudar, você tem que estudar. Se tem que mudar na sua vida, você precisa colocar isso em prática. Não adianta ficar na onda, não adianta ficar na palavra de um, de outro. Vá para a palavra e medite. Muitas das vezes, o que acontece comigo, eu tenho o dia todo, querido. Muitas vezes eu não consigo, mas na madrugada é onde eu consigo parar para fazer as coisas de Deus. Não que eu não faça durante o dia, mas parece que durante a madrugada o Senhor fala de uma forma diferente comigo. Pode ser diferente para você. E isso não faz mal nenhum. Pastor, não, eu é de manhã. Eu é durante o dia. Amém, querido? O importante é que você vá até essa fonte. Todos os dias, procurar aí. Eu estou com um problema em tal coisa. Meu Deus, o que a palavra de Deus diz? Fala sobre sentimento. Fala sobre vazio. Fala sobre murmurar. Não adianta. Mas para que essa palavra ela tenha um efeito nas nossas vidas, nós precisamos fazer isso aqui que vem em segundo lugar. Estamos começando o nosso ano. Você vai colocar as coisas na prateleira de uma forma diferente esse ano. Você vai trabalhar lá dentro da sua casa, comece a olhar. Olhe a sua vida como uma prateleira e comece a priorizar coisas. Olha só. Sirva a Deus com alegria e não com hipocrisia. Sirva a Deus com alegria. A Bíblia do Senhor nos diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Eu penso comigo, se eu estou fraco é porque eu estou entristecendo a Deus. Se a alegria do Senhor é a minha força, eu vou alegrar Ele. Quanto mais eu alegro Ele, mais forte eu fico. Mais cheio de vida eu fico. Mais alegre, mais feliz. Olha só. A alegria nos traz o desejo de alcançar e realizar tarefas e ordens de Deus, projetando ainda mais ousadia nas atitudes, aperfeiçoando em palavras e testemunhos verdadeiros, para que incentive a mim e a outros a seguir a Jesus. Eu quero ser bem sincero. Vir ou ser cristão e você ser aquela pessoa de cara amarrada, nada tá bom. Você acha que você vai mudar a história de muita gente. Me desculpa. Você não faz as coisas forçadas. Se você vem para o culto e é pesado para você, não venha. Mas entenda, você está largando de mão da melhor parte da sua vida. Você está largando a mão daquilo que vai mudar você, que vai restaurar a sua família, que vai abençoar a tua história. Mas eu não quero. Porque eu fico triste, eu fico chateado. Então você se tornou um hipócrita. Você vem vazio e sai vazio. Você vem cheio de coisas do mundo e sai mais cheio ainda, porque Deus não vai tocar em você. Jesus, ele tinha um quê com os fariseus, e ele chamava eles de hipócrita. Por quê? Porque eles falavam e não faziam.
Porque eles mandavam, eles eram tiranos. Eles eram aqueles homens duros. Sabe o que acontecia com eles? Jesus disse assim, ó, vocês são hipócritas, vazios. E nem sepulcro caiado, bonito por fora e podre por dentro. O caixão, quando a pessoa morre, você pode... qual é o caixão que eu vi? Eu acho que era do Elvis Presley. Tinha umas partes de ouro, umas coisas bem assim. Olhava para aquele caixão e dizia, meu Deus, que coisa mais linda. Mas dentro estava uma coisa podre. Dentro estava algo que ia estragar. Então não adianta ter caixa. É melhor você ser aquela pessoa que Deus olha e vê o coração dele em você. Como Davi. Davi tinha pecados. Davi tinha escolhas erradas. Davi tinha coisas dele que eu garanto que Deus queria dar uns cascudos nele. Mas Davi, ele se arrependia, ele mudava, ele transformava a sua vida, ele não queria saber. Chegou um tempo de Davi jejuar tanto que ele disse, Davi, pare com isso não está me agradando. Mas ele queria mais de Deus, ele queria se entregar todos os dias a Deus, ele queria fazer algo para Deus, porque ele tinha alegria naquilo ali. Para nós terminarmos, duas diferenças sobre servir a Deus com alegria e não. Gênesis capítulo de número 4, você não precisa abrir. Gênesis 4, do 1 ao 10, diz a história de Caim e Abel. Né? Um era agricultor e o outro trabalhava com os animais. Um dia eles vieram e deram uma oferta. Caim trouxe a sua oferta. E Abel também trouxe. E quando eles foram oferecer, Deus se agradou de um e do outro não. Por quê? Porque um trouxe com alegria a sua primícia. O outro trouxe porque o outro estava trazendo. Nós não podemos ir fazer coisas porque os outros estão fazendo. Nós temos que fazer porque a alegria do Senhor nos mantém fazendo as coisas para Deus. Deus não recebe coisas fazidas, feitas por fazer. Deus não gosta de pessoas que tentam fazer as coisas para aparecer. Deus não gosta de pessoas que não têm nem alegria em estar fazendo aquilo que estão fazendo. Tudo é pesado. Seja o trabalho, seja aqui na igreja, seja cuidar da família, seja ser pai, ser mãe. Deus não tem prazer nisso. Deus nem gosta disso. Em Atos capítulo de número 5 fala sobre Ananias e Safira. Eles vieram entregar uma oferta. Só que antes de entregar, eles concordaram os dois. Nós vendemos por tanto a eles, mas nós vamos dar tanto. Amém? Amém. Ananias entra e Pedro está pregando, e aí quando ele vem e coloca no altar a sua oferta, Pedro olha para ele e diz assim, por que deixaste Satanás entrar no teu coração? Quando ele foi falar, ele caiu morto. A mulher veio atrás e disse, onde está meu marido? Aqueles que levaram, que estão ali na porta, acabaram de levar ele morto, e você também vai. E ela caiu morta. É interessante porque essa morte, querido, muitos dizem, é uma morte espiritual. Não, eles foram mortos dois. Ninguém tocou neles. Mas Deus tirou deles o fôlego de vida. Se você quer enganar Deus, querido, você está prestes a perder o fôlego da sua vida. Você está prestes a perder o melhor. Por isso que esse temor que está dentro de mim e de você tem que crescer todos os dias. Amém? Para que as primícias sejam verdadeiras. Eu gostaria que você agora se colocasse de pé. Nós vamos orar.